E aí, pessoal, se você tem uma conta corrente no Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco, Santander, você tem uma conta corrente em um desses bancos e paga taxa de manutenção de conta e quer saber como você não pagar mais, pronto, esse vídeo vai responder essa pergunta ao final, mostrando todos os procedimentos que devem ser feitos, tá bom? Primeiramente, a gente precisa citar a resolução do Banco Central que vai determinar isso, a gratuidade da conta de serviços essenciais, com a resolução número 3919 de 2010, mas na verdade, essa determinação, essa regulação do Banco Central de o banco ter de oferecer serviços, um pacote de serviços essenciais sem cobrança, ela vem desde 2008, tá bom? Mas essa aqui é atualizada desde 2010. O artigo 2º ele fala que é vedado às instituições mencionadas a cobrança de tarifas. Aí vamos ver quais são essas tarifas. Primeiro, em relação à conta de depósitos à vista, que conta é essa? É a conta corrente, normal, a sua conta corrente. O banco ele deve oferecer de forma gratuita o fornecimento, deve fazer o fornecimento de cartão na função débito, certo? Item B, fornecimento da segunda via de cartão de acordo com o item A, tá bom? Então você tem direito à segunda via, exceto nos casos de perda, roubo, furto ou caso você tenha provocado algum dano no cartão. Ou seja, se aconteceu algo que não é da culpa do banco, então aí realmente o banco ele vai cobrar pelo serviço de segunda via, tá bom? Item C, em relação a até 4 saques, você também tem direito à gratuidade, inclusive se for através de guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou de cheque avulso, ou em terminal de autoatendimento. Item D, realização de até 2 transferências de recursos entre contas na própria instituição por mês, tá? Isso pode acontecer no guichê do caixa, terminal de autoatendimento ou pela internet. Então você tem direito a 2 transferências gratuitas. Item E, fornecimento de até 2 extratos. Item F, realização de custas de consultas mediante utilização da internet, tá bom? Fornecimento de extrato, compensação de cheques e o fornecimento de 10 folhas de cheques por mês, desde que o correntista reúna os requisitos necessários à utilização dos cheques, tá bom? Concluindo aqui o item J, prestação de qualquer serviço por meio eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos. Então, se no seu contrato de abertura de conta a forma de relacionamento é exclusivamente por meio eletrônico, então também deve haver gratuidade do serviço. Em relação à conta poupança, segue praticamente as mesmas regras da conta corrente. Então, se você tem uma conta poupança em um desses bancos, você tem direito ao cartão na função débito, cartão com função de movimentação gratuito, fornecimento de segunda via, exceto nesses casos aqui, tá? Lembrando que tudo isso aqui é em relação à gratuidade, realização de até 2 saques por mês, realização de até 2 transferências por mês de contas de depósito de mesma titularidade, fornecimento de até 2 extratos, realização de consultas, fornecimento de extrato por internet, de que trata o artigo 19, prestação de qualquer serviço por meio eletrônico nas contas cujos contratos prevejam a utilização por meio eletrônico, certo? Então, fazendo um resumo, o que é que nós temos aqui? Se você tem uma conta corrente, você tem direito à gratuidade do cartão de débito, da segunda via do cartão, a 2 transferências, 4 saques, consultas pela internet, 2 extratos por mês, compensação de cheques e até 10 folhas de cheques por mês. Então, se você utiliza a sua conta corrente dentro desse limite aqui, pessoal, então não vale a pena você pagar por cesta de serviço. Porque o que a cesta de serviço faz? Ela vai pegar esses números aqui e apenas vai ampliar. Então, se você tem direito a 4 saques gratuitos, você vai passar a ter, por exemplo, 10 saques. Você vai passar a ter direito a 8 saques. Isso vai depender da cesta de serviço que você contrata. E claro que você vai pagar um valor fixo por mês, tá? Se você tem a conta de serviços essenciais, que é aquela conta da qual eu estou falando aqui, de que trata essa resolução, e portanto você não paga nenhum valor, o que acontece se você passar de 4 saques por mês? A partir do 5º saque, você vai fazer o pagamento de forma avulsa. Esse pagamento ele vai depender de cada instituição. Cada banco vai cobrar um valor. Inclusive eu gravei um vídeo anterior sobre isso, eu vou até deixar aqui no card para que você possa verificar
o valor que cada banco cobra em relação a essas tarifas, tanto em relação a valores, a tarifas avulsas, né, se você excede esse limite aqui, quanto aos pacotes de serviços que os bancos oferecem, tá bom? Em relação à conta poupança, continuando, você tem direito a cartão de débito, segunda via, 2 saques, 2 transferências, consulta pela internet, 2 extrato consolidado, enfim. Então observa que, em geral, esses limites que o Banco Central determina que os bancos ofereçam de forma gratuita aos usuários, geralmente esses limites eles estão dentro do que a maioria das pessoas tende a utilizar, tá bom? Então observe o uso da sua conta, de que maneira você faz esse uso, e caso esteja encaixado dentro desses limites aqui, vale a pena você utilizar a conta de serviços essenciais, porque é uma conta, mais uma vez, repito, gratuita. Em relação ao cartão de crédito, nós vamos aqui destacar basicamente 5 tarifas. Primeiro, a emissão da segunda via, ela, a depender da situação, ela pode ser cobrada. O saque em espécie, a anuidade, o banco pode cobrar. Pagamento de contas, né? Pode ser o banco ele pode cobrar por esse serviço. Avaliação emergencial do limite de crédito, que é aquele que, quando você vai fazer uma compra e essa compra excede o seu limite pré-estabelecido, o banco, a seu pedido, ele vai fazer uma cobrança que normalmente é de R$19. Mais uma vez, vá lá no vídeo que eu gravei e verifique o valor que o seu banco cobra, tá bom? Em relação a serviços que são considerados diferenciados pela regulamentação, como por exemplo o fornecimento emergencial da segunda via do cartão de crédito. Então você quer receber logo, eles vão produzir o cartão de forma emergencial, então eles cobram por esse serviço. Como você consegue obter essa conta gratuita, né? Primeiro, se você não tem a conta ainda, você vai solicitar na abertura, olha, eu quero uma conta de serviços essenciais, ou seja, uma conta gratuita. Isso vale para qualquer banco, porque a resolução que nós estamos resumindo aqui, pessoal, é uma resolução do Banco Central. Portanto, ela abrange todas as instituições financeiras brasileiras. Se você já tem conta corrente e paga uma cesta de serviço, um pacote de serviço, você pode a qualquer tempo migrar para a de serviços essenciais. Aí o que isso pode acontecer? Isso acontece de que maneira? Você pode ir até a agência, você pode tentar por ligação e já resolve. Alguns bancos até por ligação, no caixa eletrônico você também consegue fazer a modificação do seu tipo de conta. O banco ele não pode dificultar ou negar o pedido. Se isso acontecer, você pode fazer uma reclamação ao saque ou à ouvidoria do banco. Normalmente, ou até denunciar o Banco Central. Normalmente a ouvidoria do banco já resolve, tá bom? Infelizmente alguns gerentes ou atendentes de banco eles dificultam, eles se negam, eles colocam empecilhos, mas você mostrando que conhece a resolução, eles acabam fazendo a alteração rapidinho. Se ainda assim não resolver, você pode procurar as plataformas da internet, como por exemplo o site consumidor.gov ou ainda o Reclame Aqui ou o Procon da sua cidade, tá bom? Mas repito, em geral, se mesmo assim o gerente colocar dificuldade, a ouvidoria do banco tende a resolver rapidinho. Eu vou ficando por aqui, se inscreva nesse canal, até a próxima, valeu!